Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esta palavra, portanto, faz a ligação com os versos anteriores, capítulo 11, onde nós vemos toda a galeria dos heróis da fé, aqueles que creram e foram justificados pela sua fé. Nós também não estamos sozinhos na fé, porque estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, que são esses heróis que nós lemos no capítulo 11. Não estamos sozinhos na caminhada e, por isso, há que deixar para trás todo o embaraço. O embaraço não é pecado, mas é como um peso que está sobre nós, que impede que corramos, que possamos ser ligeiros na nossa corrida. E também temos de deixar o pecado. E o pecado, ele de tão perto nos rodeia. Ele nos envolve de muito perto, porque ele está no nosso coração. Então, nós não estamos sozinhos, temos o exemplo de todos aqueles heróis da fé do capítulo 11 e por isso devemos desembaraçar-nos de todo o peso e deixar todo o pecado para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Foi-nos proposta uma carreira, foi-nos proposta uma corrida, mas essa corrida não é um sprint, mas antes uma maratona, a qual temos que correr com paciência. Qual é então o segredo para deixar o embaraço, para deixar o peso, para nos livrarmos do pecado e correr com paciência? O segredo então para deixar o peso, para nos livrarmos do pecado e correr com paciência é olhar para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus foi o primeiro a deixar o embaraço, a deixar o peso, a libertar-se do pecado e correr com paciência. Por isso, ele é o que vai à frente e é o exemplo para nós. É um exemplo pela vida que viveu, uma vida que foi sustentada pelo Espírito Santo. Ele foi um exemplo e ele é um exemplo para nós não só pela vida que viveu, mas pela morte que morreu, porque ele não ficou na sepultura e ressuscitou. Ele é um exemplo também pela posição que ocupa hoje junto do Pai. Então, olhar para Jesus significa não olhar para o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós também não temos que olhar para as circunstâncias, para as situações. Não precisamos ter medo do futuro, mas olhar para aquele que venceu o mundo. E nós também venceremos. Olhar para Jesus significa não olhar para nós mesmos. Jesus venceu o pecado porque ele olhou sempre para o Pai. Olhar para aquele que nos leva ao Pai, para nós termos comunhão com o Pai. E olhar para Jesus significa também não olhar para os outros. Jesus venceu a morte que os outros lhe infligiram. Nós também não temos de olhar para os outros que nos podem prejudicar, ou para os outros que nos fizeram alguma coisa de mal, ou até para os que nos podem ajudar. Nós temos de olhar para Jesus. Apenas olhar para Jesus, para quem Ele é. Ele é Deus, Todo-Poderoso. Está no céu, hoje, assentado. Olhar para Jesus é olhar para o que Ele fez pelo poder do Espírito Santo e faz hoje ainda,
Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso. E olhar para Jesus é olhar para como ele viveu. Ele viveu com gozo. Ele suportou todas as coisas pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou a cruz, suportou a afronta, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então ele viveu com um gozo, com uma expectativa, com a esperança que lhe estava proposta por aquilo que o Pai lhe tinha prometido. E olhar para Jesus é nós vivermos no mesmo gozo, na mesma esperança, como ele viveu e como ele vive hoje. Ele vive para interceder por nós. Vamos olhar apenas e só para Jesus, sempre. Ele é a única e constante solução e fonte de todas as bênçãos, fonte de toda a paz, de poder, de alegria, de sabedoria, de tudo aquilo que nós necessitamos.